Assinar a alternativa correta. Compete à autoridade judiciária disciplinar e autorizar, mediante portaria, a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios e certames de beleza. Eu acho que é verdade. Cabe ao Ministério Público, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção da equipe interprofissional destinada à infância da justiça. Não. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder ao procedimento previsto no ECA, como assim o Ministério Público vai elaborar proposta orçamentária da equipe da assessora? Ah, não, é a própria Justiça da Infância e Juventude. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder ao procedimento previsto no ECA, ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as provas necessárias ouvindo o Ministério Público. Vamos ver. A medida judicial a ser adotada não corresponde ao procedimento do ECA. Ou outra lei. A autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias ouvindo o Ministério Público. Confuso, né? Se a medida judicial que mandaram fazer a ser adotada não corresponder ao procedimento do ECA ou não está em outra lei, a autoridade judiciária pode investigar os fatos e ordenar de ofício as providências de ofício ouvido o Ministério Público? Tá meio forçada, mas tá. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a perda do poder familiar? Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a perda do poder familiar? Calma. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a perda do poder familiar? Uau, peraí, calma. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o promotor, decretar a perda do poder familiar liminarmente ou incidentalmente, até o julgamento definitivo, ficando a criança ou adolescente a pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Claro. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientação e esclarecimento prestado pela equipe interprofissional. Consentimento dos titulares do poder familiar é precedido de orientação. Nossa, que confusão. Consentimento dos titulares, do pai, ele vem antes da orientação e esclarecimento, em especial na adoção, sobre o modo de revogar a medida. Que confuso, gente. Nossa. Por que a D está errada? Fundamento. O correto seria a suspensão do poder familiar, não perda. Artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária... Olha a pegadinha boa. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Veja bem, havendo motivo grave, poderá o juiz, eu como juiz ouvido o promotor, decretar a suspensão do poder familiar liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. O que está errado aqui? Se a medida judicial adotada não corresponde ao procedimento, está errado aqui. Havendo motivo grave, poderá a autoridade decretar a perda. Não é a perda, é a suspensão do poder familiar. Se houver motivo grave, não é perda, é suspensão. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. C. Se a medida judicial ser adotada não corresponder ao procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias. Se a medida judicial não a ser adotada, se a medida judicial a ser adotada não corresponder ao procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente,
Se a medida judicial ser adotada não corresponder a procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ou em outra lei, então pensa, a medida judicial a ser adotada não corresponde a procedimento previsto no ECA ou em outra lei, a autoridade já pode investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias ao ouvido do Ministério Público. Cadê o fundamento exato dessa C? Fundamento 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder ao procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias ao ouvido do Ministério Público. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder ao procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias ao ouvido do Ministério Público. Tá na lei. E o erro da 149. A autoridade judiciária poderá disciplinar mediante portaria e autorizar via alvará. Compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria e autorizar mediante alvará. Disciplinar mediante portaria e autorizar mediante alvará. Disciplinar mediante portaria. Disciplinar mediante portaria. E autorizar mediante alvará. Então, por isso que está errado. Olha só, hein? O juiz pode disciplinar, compete ao juiz disciplinar mediante portaria ou autorizar mediante alvará a participação da criança e adolescente em espetáculo público, seus ensaios e certames de beleza. Pegadinha fera também, Cacirdes. O ECA não pode errar, gente. O ECA não pode errar. Ok.